Bem, Apocalipse capítulo 8, verso 12, aí nós paramos ali. Então vamos lá. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Aí que eu estava falando ontem, né? Quando o meteoro caiu na Terra e lá matou os dinossauros, o que vai acontecer? Ele cai sobre o continente e aí levanta uma nuvem de poeira. Essa nuvem de poeira cobre o céu e aí a gente tem uma era glacial, congela a terra, os animais, lógico, a vegetação vai morrer, os animais maiores, que eram herbívoros, não tinham comida, os que eram carniceiros tinham muita comida, mas logo ela congela e eles acabam morrendo. Quem vai sobreviver são os animais menores, de menor porte aí, que conseguem sobreviver. Os que já viviam, né, é, que já estavam adaptados aos climas mais frios, né, como o mamute, tigre dente de sabre, preguiça, alguns animais aí que depois eles acabam aparecendo aí. Mas, a princípio, o, a estrela cai no oceano, que a gente viu que ela mata a terça parte, vai criar uma super onda aí, mas talvez, né, os vulcões, tudo, eu acredito que eles exerçam aí essa questão de escurecer o sol aí. Então, os cavaleiros do Apocalipse, os selos, as trombetas, elas vão andando junto, né, durante isso aí. A Êxodo 10, 21, vamos lá para Êxodo 10, 21, 23. Êxodo 10, 21, 23, vai falar das pragas do Egito. Mas o 21, então disse Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. É. Então, na época de Moisés, na região da Grécia, a gente falou isso aí, o Santorini, um vulcão, ele vai entrar em erupção e é lógico, a cinza vulcânica, ela atravessa o Atlântico por causa não só das massas de ar, né, a célula de Halley ali, que vai girando ali e vai, né, soprando essas nuvens. Assim como aqui no Amazonas a gente tem poeira que vem do Saara, né, grãos de poeira que vem do Saara por causa dessas células de ar que fica circulando a Terra. Então, assim, a, eles apalpavam, então, cobriu ali. Então, como o Nilo era a parte mais baixa do relevo, geralmente né? O rio está na parte mais baixa do relevo, a nuvem ficava ali. Como o povo egípcio, os hebreus estavam na parte de cima ali do Egito, né? A nuvem ficou ali por baixo. E por isso que os hebreus tinham sol e os egípcios não, né? Mas isso não tira o poder de Deus. É a gente entender isso, a gente vê a Deus ordenando sobre a natureza o que ela devia fazer e como ela devia seguir essa ordem aí, né? Desde Isso é tão importante porque quando a gente chega em Gênesis capítulo 1, na criação, parece que é assim, quando as pessoas falam sobre a ação da natureza, parece que ela é assim, a natureza segue o seu curso. O curso da natureza é seguido por uma ordem espiritual, assim como nós, né? Então, a gente nasce, cresce e morre.
Essa é a ordem natural, né? Nasce, cresce, envelhece e morre. Essa é a ordem natural da humanidade. A natureza segue uma mesma ordem dela, né? Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Só para terminar aqui, antes de mudar, Gustavo. Ah, estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. É aquilo que eu falei, né? Só para a gente terminar aí. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 1, o verso 3. Então, olha só. Disse Deus, haja luz, e aí a criação do universo, e houve luz, né? A Vaomer, né? Vaomer Elohim, disse Deus. E viu Deus que a luz era boa e fez separação aí entre luz e as trevas. Isso ainda no universo. Só que daí ele vai criar as estrelas. E aí essas estrelas, no meu entender, ela tem para orquestrar o universo, né? A gente já falou sobre isso aí. Deus colocou um querubim, chamou Deus luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, só para a gente entender, o Eon do hebraico, que é do grego, que é era, né? E para Deus 1.000 dias é como um dia, 1.000 anos é como um dia lá. Para Deus não tem essa diferença, né, de 1.000 dias ou um dia, porque ele não está preso no tempo e no espaço, a gente também já falou isso aí. Houve tarde e manhã, porque o povo hebreu, né, eles acreditavam que havia um ciclo, né? O povo de Israel é assim, começa o dia, começa de noite e termina de manhã, ou seja, sai das trevas para a luz. Nós não, né? Nosso dia começa de manhã e termina de noite. Nós vamos da luz para as trevas. E parece simples, parece bobo até, mas isso é muito importante, porque ele está mostrando que Deus sempre vai te trazer para a luz, nunca para as trevas. Até chega uma poesia aí, hebraica aí. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. O firmamento ele cria atmosfera aí, ou seja, foi evaporado o ar, e aí ele coloca a atmosfera com partículas de água suspensa e o firmamento, e aí coloca a água embaixo. E fez Deus o firmamento, separação entre águas debaixo do firmamento, ou seja, os oceanos, mares, rios, lagoas, não importa. E assim se fez, e chamou o firmamento de céus, e houve tarde e manhã, segundo dia, ou, né, Yom Gel, né, Gimel, né, do hebraico é em segundo dia. E disse também Deus: ajunte-se águas debaixo do céu, num só lugar, e pareça porção seca. E aí ele vai dividindo. Aí ele vai discorrendo. Eu só queria trazer isso aí por causa dessa ordem de Deus, né? Deus vai construindo a atmosfera, Deus vai construindo a litosfera, Deus vai construindo a hidrosfera, né? Todas as esferas para gerar na biosfera, que era a vida. Então, assim, se você lê a palavra de Deus e você vê a lógica da criação da humanidade, da criação dos seres vivos, da criação da Terra, o surgimento da Terra, a, é lógico que a ciência, olhando aqui, dá para, né, o, não tem dificuldade em colocar a ciência explicando a ordem de Deus aqui.
O que ela não explica são os milagres de Deus, que daí Deus faz o que ele quer. Né? Quando Elias ora para de chover, ou seja, quando Jesus repreende o vento no meio da tempestade, ela para na hora. Não é? Ela pulou a ordem dela. É isso que é o mais legal. Né? Quando Moisés levanta o cajado, ele faz com que as coisas aconteçam na natureza, as pragas do Egito. Quando Josué orou e o sol parou, né, simplesmente a terra parou de rodar. Moisés, né, aquele dia foi o mais longo. Moisés estendeu as mãos e Josué e Caleb seguraram a mão dele ali, e o sol ali atrasou de novo. Então, assim, os milagres de Deus estão além da ordem natural das coisas. Né? Então, a Talita vai morrer, a criança, Jesus vai lá e mudou a ordem dela. Josué estava morto. Que ordem que existe? Josué morto mais de 3 dias, né? E fedendo. A irmã dele fala: olha, ele já está aí, já está fedendo. E Deus simplesmente vai lá, Jesus cura, ressuscita Lázaro. Então, assim, ele quebra a ordem natural das coisas. Deus sempre tem esse poder. Então, assim, Deus não se incomoda com a ordem natural das coisas, porque ele que criou essa ordem e ele colocou anjos, principados, né? É, colocar querubins, arcanjos e anjos para orquestrar essa ordem, né? Melhor. Porque daí a gente faz a diferença que a própria Bíblia já faz, né? Que os demônios aí, principados, potestades e dominadores. Vamos lá para Amós 8, 9. Amós capítulo 8, verso 9. Amós capítulo 8, verso 9. Então, só para a gente ter isso em mente, né? O lance de Israel dar a volta em Jericó. 6 dias ele deu uma volta, no sétimo ele deu 7 voltas, gritou, caiu os muros. É, isso não tem ordem. Sansão, a força de 1.000 homens lá, matou um leão, quebrou a mandíbula do leão. Imagina a força desse homem aí, carregou uma porta de ferro. Né? O verso 9 de Amós: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Ou seja, talvez tenha aí um eclipse. O que Deus vai fazer também é assim. Eu sei que toda essa ordem natural não vai seguir uma sequência lógica. É isso que eu estou falando. Quando eu falo que as pessoas que acreditam no fim do mundo, o ímpio acredita, e os ricos que têm dinheiro e constroem isso, aquilo, outro, para se proteger do fim do mundo, eu até entendo que essa é a lógica deles. Por quê? Porque eles seguem um padrão que eles já conhecem, que eles já observaram, que os estudiosos já viram. O problema é que a tribulação não vai ter uma lógica natural, né? Os sismômetros deles, os satélites, eles não vão dar tempo de medir isso. Olha, aconteceu uma acomodação aqui, medimos uma mudança ali, tudo vai acontecer tão rápido e a humanidade vai gerar um caos. Então, aí a gente vê assim, né, essa questão aí do verso 12, a trombeta e os céus feridos aí. Vamos para o verso 13 e a gente termina aí essa questão da quarta trombeta e a gente passa para a quinta aí. Né? Ainda falamos sobre a quarta trombeta, no verso 12 e 13, o 13 diz assim: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 os que moram na terra, por causa dos restantes vozes da trombeta dos 3 anjos
que ainda tem que tocar. Ou seja, olha só, tudo que a gente já viu, que é na primeira trombeta aí, né? Que a terra é o verso 7, Apocalipse 8, 7, que a terra é ferida. Aí a gente tem um segundo, um terço da terra é ferida, a gente falou sobre isso. O verso 8 e 9, a gente tem o mar é ferido. Né? A, o 10 e o 11, toda a água do planeta é ferida, e a estrela, o absinto que cai do céu. Né? Aí Satanás é atirado na terra. A quarta trombeta agora é os céus são feridos aí, ou seja, os demônios vai ter chuva de demônio na terra aqui. Apocalipse 4:7, vamos lá para Apocalipse 4:7, a gente falou sobre seres viventes, sobre os serafins. O 4:7, né, a, a, o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como o homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, quando a gente chega no verso 13, e ele fala assim: vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz. A gente sabe que a águia não diz, não fala, né? Apesar que pode ser também é, é, Balaão, a mula de Balaão falou com ele, né? Pode até falar assim, mas provavelmente eu acredito que é o serafins voando aí, e aí ele vai falar com grande voz aí, dizendo ai da humanidade, né? Dos que moram na terra por causa do restante ainda que está por vir. Deuteronômio 28, verso 4, vamos lá? Deuteronômio 28, verso 4 a 49, verso 49, desculpa, 49, isso, passou um pouquinho, vamos lá. Isso, o Senhor levantará contra ti nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz, de rosto que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da terra, até que seja destruído, e não te deixará cereal, mosto, azeite, nem crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Se-te-se-á, né, de todas as tuas cidades, até que venham cair em toda a tua terra os altos e os fortes muros em que confias, e te sitiarás em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Ele fala sobre essa questão de Israel, o monte da bênção e da maldição. Então, no final, Deus vai colocar ali e fica um abençoando e outro amaldiçoando. E ele fala: olha, se vocês não andarem no meu caminho, isso aqui vai acontecer. E os muros que vocês confiam, de nada vai valer, porque ele vai trazer um povo distante, estava falando de Nabucodonosor, na Babilônia, e ele vai dizimar tudo. Então, toda a glória de Salomão, toda a glória de Israel, Deus vai pôr por terra, porque ele não se incomoda com a glória dos homens, porque a glória é de Deus, não dos homens. O problema é que às vezes a gente quer glória para nós e não glorifica o nome do Senhor. E também a gente já falou sobre isso da glória, né? Falamos lá sobre a Herodes, né, que foi comido pelos bichos, porque de vez de glorificar Deus, glorificou a si mesmo, entre outros, né, que perderam o privilégio, né, de serem reis, porque buscavam sua própria glória. Assim como foi Ananias e Safira, que buscou a glória para si mesmo, uma coisa que era simples, né, o dinheiro era deles, mas quiseram
trazer no início da construção da igreja esse pecado aí da mentira, da ganância, entre outros aí. Corrupção, né? Então, a palavra do Senhor já traz essa questão, né, de destruição quando a gente não anda no caminho do Senhor. Eu separei esse texto de Deuteronômio porque eu acho legal, porque ele fala exatamente isso, né? Essa questão de confiar nessa ordem natural da natureza, e aí você confia, não, olha, pelos meus cálculos, né, a maré vai subir até tanto. Então, é aquilo que a gente estava falando na nossa simplicidade. Se cai um meteoro no Oceano Atlântico, igual aqui, nós estamos a 1.300 metros acima do nível do mar. Então, eu preciso de uma onda, no mínimo de 1.300 metros, para romper a Serra do Mar aqui, né? 1.300 metros. E de serra. E sem falar que Campos do Jordão está aí também acima do nível do mar, mas um pouquinho. Então, assim, a questão nossa nesses cálculos humanos, eles não têm valor na hora que Deus quiser fazer o milagre dele. Então, um homem vai andar sobre o mar como Jesus andou. E ele faz isso, assim como nós vimos lá em Daniel, o, o Jesus andando no rio, né? Então, esse negócio de andar nas águas, Jesus gosta disso, né? Ele já tinha vivido isso em Daniel, vai viver. Para confirmar por que esses milagres acontecem. Porque ele fez isso enquanto glorificado e depois ele fez isso como homem, né, para todo mundo identificar o anjo do Senhor lá atrás, que aparece na Bíblia, com Jesus, que era a mesma pessoa. E isso é tão legal porque a gente começa a ver assim, se uma hora você tiver condição, você pega todas as vezes que apareceu o anjo do Senhor no Velho Testamento e marca os milagres que Jesus fez no Novo Testamento. Então você tem a divindade com a humanidade, né? A deidade aí de Deus, de Jesus, né? Deus, Jesus sendo Deus, né? Não é sendo Deus, ele é Deus. Ele se desvazia dessa glória de Deus, como diz a palavra, e se desvaziou da glória para se tornar homem como eu e você. Tabernaculou entre nós, ou seja, criou, como diz lá em Coríntios, né? É, nós temos esse corpo de barro. Então vamos lá. Oséias capítulo 8:1. Vamos para Oséias 8:1. Então, assim, para a gente, quando estuda a escatologia, e esses profetas menores e os profetas, aí eles todos vão falar, são profetas porque eles falam das coisas que haveriam de acontecer. O capítulo 8 de Oséias, verso 1, embora a trombeta, emboca a trombeta, e ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, aquilo que a gente acabou de falar. E a águia aí, né? O querubim, a gente viu Ezequiel, ele tem 4 rostos, e um do rosto do querubim é da águia. E a gente viu em Jó que Satanás fica rodeando a terra e nos acusando de dia e de noite, como diz o apóstolo Paulo. E aí nós temos, João vai falar isso, né? Ele nos acusa de dia e de noite, mas nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus. Abacuque 1:8, vamos lá para Abacuque 1:8, né? Abacuque 1:8 também.
Ah, tem essa questão da profecia. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavalos que se espalham por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita ao devorador. Lembra quando a gente leu lá em 2 Samuel, e Satanás voou sobre as asas do vento, a potestade do ar? Então, assim, tá toda essa citação, né, da águia, de voar, né, não é um Pégasus da mitologia grega, o cavalo que voa lá, mas essa águia aí, né, ela acaba o querubim fazendo é, a ordem de Deus, né? Infelizmente. A gente leu lá em Reis, né? Lembra lá de Micaías, ele viu o céu e Deus perguntou: que nós vamos fazer para destruir Acabe? E aí um anjo, falou assim, né? Não fala o anjo, né? Mas é lógico que era anjo porque estava no céu. Ou um falou desse jeito, um falou outro, aí levantou um espírito mentiroso, que a gente sabe quem é, que é Satanás, que está lá com o nosso passaporte, infelizmente, que nós entregamos na mão dele, como o próprio Satanás falou em Lucas capítulo 4. Isso me foi entregue, ele diz, né? E ele não mentiu. Por isso que ele é o pai da mentira, porque ele conta meias verdades. E aí ele falou: olha, eu dou para quem eu quiser. Então, esse mundo jaz do maligno, diz o Senhor Jesus, o príncipe desse mundo, infelizmente, é Satanás, por enquanto, mas em breve a ordem que Deus estipulou já está chegando ao fim. Uma grande voz, a gente já viu isso aí, Apocalipse 1:10, e o ai, ai. Vamos para Apocalipse 9:1, até que a gente já vai ler, já nem precisa ir. Vamos agora a quinta trombeta aí. Então a gente já viu esse ai, identifica aí três ai, porque o três, novamente, aí é o fechamento do ciclo, começo, meio e fim, né? Então a gente tem ali, né, o, o Aleph, o Bet e o Gimel, né? Os três aí, né? A, o hebraico, né? Ou seja, eu tenho ali a força, né? A casa e o camelo, a resistência, né? Ou seja, aquilo vai acontecer, porque tem que acontecer, né? É essa que é a questão do três. A Trindade traz isso. A Trindade é o que acontece, porque ela tem que acontecer, porque ela é a Trindade. É assim, é, é, essa é a percepção de Trindade, uma aliança, né? O ciclo fechado, não tem como mudar. É isso que quer dizer três, né? Para o povo hebreu, o três significa, ó, isso está selado, né? É, então, quando o serafim, a águia, ela fala ai, 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 ou seja, isso aqui não vai ser revogado de nenhuma maneira, não pode ser mudado. Mas, novamente, é assim, não pode ser mudado, mas nós estamos falando de Deus. Isso eu acredito que não vai mudar, né? A tribulação não vai mudar, mas ela tem que entender que está selado. Nossa, 6 horas. Gente, ó, amanhã não dá. Segunda-feira a gente começa o 9:1, capítulo 9 aí, tem bastante coisa legal no capítulo 9. Vamos ver se a gente vai chegando aí, né? E que Deus nos abençoe aí. Sejamos certos que existe uma ordem da natureza, mas que Deus é o Senhor da ordem e ele desordem quando ele quiser, né? Se é que existe essa concordância aí. Ó Pai, eu quero agradecer por essa manhã,
pelo aquilo que o Senhor nos tem ensinado nesse dia, nesse Ion aí do Senhor. Que o ciclo que o Senhor começou em nossa vida venha terminar, que esse dia o Senhor se agrade em nós, que seu nome seja glorificado em nós. Prepara-nos, ó Deus, um dia na tua presença, possamos alimentar da tua verdade e da tua justiça, e que o sol da justiça venha brilhar sobre nossas vidas nesse dia, e possamos fazer tudo, nada menos que tudo que o Senhor tem para nós. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe aí sua vida.